Pessoal, esse é o nosso terceiro exemplo de ligações de quadro monofásico, ok? E nesse terceiro exemplo, a gente, é claro, vai continuar falando sobre os 3 níveis de proteção dentro de um quadro de distribuição, no caso, disjuntor DPS-DR, só que, dessa vez, a gente vai mostrar um quadro monofásico utilizando um DR por grupo de circuitos, ok, gente? Então vamos nessa, vamos lá para aquele quadro que você já conhece, observe aí, tá aí o quadro, e com certeza logo de cara vocês já estão percebendo aí uma mudança, ok? Na verdade foi incluído alguma coisa e não é difícil de perceber, é só dar uma olhadinha aí embaixo, olha só, 2 barramentos, ok, gente? Então, em vez de 2 barramentos, nós temos agora 4 barramentos, porque foi incluído mais 2. A quantidade de circuito continua o mesmo, no caso, 2 circuitos de iluminação, de tomada, um do chuveiro elétrico, máquina de lavar e do condicionador de ar, ok, gente? Beleza, então vamos nessa, já vamos logo começar a entender por quê, ok? Principalmente para quem ficou curioso em relação ao acréscimo dessas 2 barras, vamos nessa. Olha só, trazendo aí os dispositivos para os trilhos, chegando o disjuntor geral, chegando aí 2 DPS, ok, gente? Chegando aí também 2 IDRs e, é claro, os disjuntores que vai compor os circuitos, ok, gente? Tranquilo? A mesma quantidade de circuito, tá? Então vamos nessa. Olha só, pessoal, mais uma vez vou dizer para vocês que se o quadro é monofásico, não tem como ter alimentação bifásica. Portanto, nós vamos ter aqui um condutor fase, um condutor neutro e um condutor de proteção, no caso, o condutor terra. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos nessa, vamos começar pelo condutor fase. Então é ele que está chegando, observe lá em cima, ó, entrou no disjuntor geral, saiu do disjuntor geral e alimentou os dispositivos DR e alimentou também 2 circuitos reserva e o DPS, ok, pessoal? É um DPS para o fase e um DPS para o neutro, ok? Agora, observem só, preste bem atenção no seguinte detalhe. Diferente dos exemplos anteriores, esse daqui, esse exemplo da montagem desse quadro, quando a fase saiu do disjuntor geral, ela não alimentou diretamente os circuitos que estão abaixo, ok? Alimentou primeiro o dispositivo DR. É aí que está o seguinte detalhe. Temos 2 dispositivos DR e um total de 6 circuitos, ok, pessoal? Esse total de 6 circuitos foi dividido em 2, 3 para um lado e 3 para o outro, formando um grupo, ok, gente? Então, no caso aqui, nós temos 2 grupos de 3 circuitos e um DR para cada um deles. Por isso, esses DRs estão instalados por grupos de circuito. Tranquilo até aí, pessoal? Então, é por isso que a fase vem direto para eles, aí vai sair deles e cada uma fase vai jampear em cada 3 circuitos. Observe, olha só. Ok, pessoal? Então, olha só. O dispositivo DR da esquerda, observe que saiu a fase dele e jampeou com esses 3 circuitos. O dispositivo DR da direita, a fase saiu dele e jampeou com mais 3 circuitos aqui da direita. Beleza, gente? Então, por isso aí, a instalação por grupo de circuito. Então, agora sim, vai sair uma fase de cada circuito e alimentar aí os seus equipamentos. Observe, olha só. Saiu aqui uma fase para cada circuito de iluminação, uma fase para o circuito de tomada, uma fase para o chuveiro, outra para a máquina de lavar e outra para o condicionador de ar. Pessoal, na verdade, quando eu falo assim uma fase, não significa que são fases diferentes, tá, pessoal? É só para questão de entendimento, mas se você pegar como, por exemplo, essa fase aqui do chuveiro elétrico e essa fase aqui da máquina de lavar e medir as duas ao mesmo tempo, não vai dar 220, ok, gente? Porque, na verdade, são derivações da mesma fase, porque o quadro é monofásico, então só tem uma fase, beleza, pessoal? Então agora você já tá sabendo. Quando eu falo assim uma fase para cada um, significa que é uma derivação da mesma fase, beleza? Ok, com isso a gente termina aqui a trajetória do condutor fase. Então agora a gente vai para o condutor neutro. Então observe lá em cima da barra, o neutro chegando, olha só, beleza, pessoal? E aí vai acontecer mais um detalhe, prestem bem atenção. O neutro, pessoal, que vai ser dividido entre os circuitos, eles também têm que entrar primeiro no DR. Ok, pessoal? Primeiro no DR. Mas nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos logo alimentar ali o DPS, ok? Porque tem um DPS para o neutro, bacana. Então agora sim, vamos lá. Olha só, um neutro para cada DR. Olha só, pessoal, um neutro para cada DR. Então, o que vai acontecer agora? Agora você vai ficar sabendo porque foi incluído essas duas barras, esses 2 barramentos aí embaixo. Olha só, vai sair um neutro de cada DR e vai um para cada barra. Por quê? Porque, pessoal,
Esses DR, eles estão instalados por grupos de circuito. Então observe que tem também, assim como tem o circuito do lado direito e o circuito do lado esquerdo, tem também a barra de neutro do lado direito e do lado esquerdo. Isso significa que a barra de neutro do lado direito vai alimentar somente os circuitos ligados ao DR do lado direito. E a barra do lado esquerdo vai alimentar somente os circuitos ligados ao DR do lado esquerdo. Beleza, gente? Bem simples mesmo. Observa aí o que vai acontecer. Olha só, do lado esquerdo, beleza? Então, olha só, foi um neutro para cada circuito de iluminação e um neutro para a tomada. Do lado direito vai acontecer a mesma coisa. Olha só, saindo da barra, ok, gente? Um neutro para cada circuito. No caso, o chuveiro, a máquina e o condicionador de ar. Muito simples, né? É isso aí, não tem nada de difícil não, pessoal. E olha só, uma coisa mais fácil ainda é em relação ao condutor de proteção. Observem só, condutor de proteção lá debaixo do DPS, pessoal. Olha só, os DPS são interligadas, saídas, ok? E ligado aí na barra do aterramento. E aí, da forma que vocês viram em aulas anteriores, falando sobre quadro de distribuição, vocês já estão sabendo, então, que cada circuito vai receber também um condutor de proteção. Os circuitos da esquerda e os circuitos da direita. Quanto àqueles dois circuitos lá de cima, que foram alimentados primeiro, você já sabe, olha só, não tem nada ligado neles, então, portanto, eles são circuitos reservas. Ok, gente? Bacana? E com isso o nosso quadro está concluído, ok? Tá prontíssimo, ok? Pessoal, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Essas demonstrações, essas formas e até o posicionamento do dispositivo dentro desse quadro não quer dizer que é a única forma que existe de se montar um quadro de distribuição, de forma alguma. Pessoal, o objetivo, a ideia aqui do nosso treinamento é mostrar para vocês a forma de como interage, como é que é a dinâmica da interligação do circuito entre si, a interligação dos dispositivos entre si. Agora, a ordem de cada um deles dentro do quadro de distribuição, isso vai de cada um de vocês, ok, pessoal? Então, cada um vai ter a sua própria metodologia, a sua própria organização, a sua própria preferência, não tem problema não, beleza, pessoal? Então, mais uma vez, o que importa aqui é a dinâmica, a lógica de interligação entre os dispositivos. Então, vai ser muito comum encontrar quadro de distribuição com a mesma quantidade de dispositivo, até mais com posicionamentos diferentes. Ou seja, o IDR lá em cima, DPS embaixo, vai de cada profissional. Beleza, gente? Concluído esse quadro, a gente termina essa aula por aqui, mas não acabou não, hein? Daqui a pouco a gente se encontra na próxima aula e a partir da próxima aula a gente vai começar a falar sobre os quadros bifásicos, ok, gente? Então, daqui a pouco. Valeu!